Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Uma coisa interessante ao longo da vida, e eu como psicóloga sempre pensei sobre isso, é como é que nós vivemos a nossa vida. Como é que cada pessoa escolhe viver a vida, ou melhor ainda, como é que tantas pessoas escolhem o pior ao invés de viver o melhor. A gente sabe o que é certo, mas a gente faz o errado. A gente sabe que não pode comer coisas que fazem mal, mas a gente come. A gente sabe que não pode abusar de algumas coisas, a gente abusa. A gente sabe que afeto traz afeto, mas muitas vezes a gente opta pelo desafeto. É tão interessante como a gente muitas vezes faz escolhas para viver o pior. Mas nessa noite eu quero trabalhar com vocês o vivendo o melhor. Viver da melhor forma, viver de uma forma plena, viver de uma forma como Deus quer que a gente viva. Salmo 34:12 diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu vou fazer essa mesma pergunta, é uma pergunta que o salmista faz. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todos nós. Eu, inclusive, a minha mão já está aqui levantada. É interessante porque há algumas pessoas que, nessa escolha de viver a vida, eu vou pedir para a gente colocar a primeira imagem, tem uma vida meio que, quase que acinzentada. Eu trouxe aqui 4 imagens diferentes, e algumas pessoas que a vida para elas pode ser um tanto quanto cinza. De vez em quando tem uma cor, de vez em quando acontece uma coisa boa, de vez em quando algo colorido pousa no seu universo, mas em geral é uma vida cinzenta. É uma vida onde um dia se arrasta igual ao outro dia. É uma vida mais cinza, é uma vida sem cor. Como essa imagem aqui, preta e branca. É uma pessoa que, como disse meu pai, passa pela vida, mas não vive. Tem muita gente que passa pela vida, mas não vive. A pessoa os dias não têm graça, a pessoa não tem alegria, parece que não tem motivação, ela simplesmente acorda, faz aquilo que faz todos os dias, naquele ostracismo diário. Algumas pessoas têm a vida um pouco melhor. E aí aquela primeira, uma outra imagem que ela também é cinza, mas já tem ali algumas nuances. Então, de vez em quando acontece uma coisa boa, mas quando você olha de longe, é difícil a gente definir. É uma pessoa que vai passando pela vida, tem algumas marcas, porque todos nós temos marcas, lembranças, impressões, mas ainda é tudo muito, muito tênue, muito estranho. Há uma outra possibilidade que é viver a vida em tons pastéis, já está melhor. Já está melhor, tá ou não está? Já está melhor, né? Tem uma cor, aquela coisa leve, morna, devagar. São aquelas pessoas que passam pela vida assim, não tem grandes emoções. É dia do aniversário, eu falo, o filho está fazendo aniversário. Sabe aquela pessoa que não se emociona, nada é quente, não tem... Ela olha para o marido olha para ela, parecem 2 irmãos. Vida pastosa. Mas há aquelas que escolhem uma vida mais vibrante, com cores, com nuances, com alegria, que sorriem quando tem que sorrir, que pulam quando tem que pular. É aquela vida que a gente vive aqui no camp. Né? Fora do camp a gente levanta a mão, mas sabe o camp quando vem todo mundo e a gente pula e se joga no chão, fazendo um paralelo com a nossa vida cristã, é uma vida assim mais vibrante, mais ativa. Mas a verdade é que, assim como a gente escolhe cores, e é muito interessante, há pouco tempo obrigada, Lala. Há pouco tempo na nossa palestra para as mulheres, a Lala trouxe uma palestra maravilhosa sobre visagismo, falando de cores, de combinação, de acertos, de paleta de cores. E assim como na vida a gente escolhe, ou a cor que a gente vai vestir, hoje eu estou mais para cinza, né? Aquela coisa assim, quase sem cor. Na nossa vida, a gente também precisa querer
o melhor. O melhor. E eu quero pensar sobre isso, sobre viver o melhor, lendo com vocês uma passagem lá de João, no capítulo 2, que fala sobre as bodas de Caná. Primeiro milagre realizado por Jesus. Diz assim a Bíblia: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia cerca de entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco de vinho para o encarregado da festa. Assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que o haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Primeira coisa interessante aqui é que Jesus já havia sido tentado. Já havia escolhido pelo menos 4 dos seus primeiros discípulos. Ele já havia sido batizado no Jordão. Ele estava no início do seu ministério. Mas ainda assim, ele foi para uma celebração. Sabe por quê? Precisamos aprender a celebrar. Precisamos aprender a celebrar. Quem gosta de celebrar aniversário? Quem ainda sai com o marido e com a esposa para celebrar aniversário de casamento? Não mente não, ele está do seu lado aí. Formaturas, sabe formatura de criança? Formatura do CA, formatura do primeiro ano, formatura é ou não é? Formaturas. Bênçãos recebidas. Quem é que celebra bênçãos? Mas celebra mesmo, de dar graças a Deus, de cantar louvor, de jejuar, agradecendo ao Senhor. Quem gosta de testemunhar bênçãos? Nós mulheres e os homens também, eu sei que no Encontro dos Valentes, às vezes se a gente não cortar, a gente tem sempre um monte de testemunhos para dar. Todo culto é uma celebração. Todo culto, mas quem é que já celebrou ao Senhor? Já bateu palma, já aplaudiu, já pulou, porque a gente vem para celebrar. Culto é uma celebração. A Bíblia diz lá em João: no terceiro dia houve um casamento, a mãe de Jesus estava ali. Lembrando que casamento naquela época durava em média 7 dias, às vezes até mais. 7 dias de festa. Alguns vinham de longe, ficavam na casa dos parentes. Outros tinham para os seus afazeres e voltavam no fechar da tarde, no finalzinho do entardecer, para celebrar mais uma vez. Em geral, levava 7 dias. E era muito sério o casamento para os israelitas. O casamento para o israelita era uma aliança, um sinal da aliança de Deus com o povo judeu, com o povo de Israel. Então, o casamento para eles era algo sério, tanto que o noivado já era tido como um compromisso muito sério. Então, ser convidado para um casamento, participar de uma celebração entre 2 pessoas que votavam entre si, mas que tinha todo um significado espiritual da unidade de Deus, da aliança de Deus com o povo de Israel, era algo muito importante. A Bíblia diz que a mãe de Jesus estava ali. E é muito lindo a gente ver que Jesus também estava ali. Ele era Deus, mas ele gostava da comunhão. Eu acho lindo isso em Deus. Ele é Deus, Senhor de todo o universo, e vinha todas as tardes conversar com Adão e Eva. E eu espero que você, como eu, que nada somos, a gente tenha também o mesmo prazer de dobrar o nosso joelho, entrar no nosso quarto, ou aonde você estiver, mesmo que você esteja dirigindo e dizer: Senhor, agora é o meu momento para falar com o Senhor. Agora eu quero comunhão com Deus. Não adianta a gente levantar a mão e não ter comunhão, não sentir a presença de Deus.
Sabe? Jesus gostava de estar junto, de olhar no olho, de conversar. Ele tinha aquela paciência de sentar. Porque a gente precisa aprender a celebrar essa comunhão. Celebre a vida. Aprenda a celebrar. Valorize o seu. Quem são os seus tesouros? Seus tesouros são bolsas que você guarda no armário? Seus tesouros são os sapatos que você tem, que você acha lindo e maravilhoso? Seus tesouros são os carros que estão na garagem? Ou a conta bancária que você fica olhando? Será que você valoriza o que de fato é tesouro para você? Tem um cântico antigo que diz assim: Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. O seu principal tesouro precisa ser Jesus. O seu principal tesouro precisa ser a sua comunhão com Deus. Aí depois você pode eleger outros tesouros. Eu tenho um tesouro lindo e maravilhoso aqui, que é o meu marido. Eu tenho um tesouro, dois tesouros que eu amo, mas amo muito, que é o Tiago e a Pâmela, que depois trouxeram outros tesouros para a minha vida, que são Isabela e Thomas, e estou esperando outros tesouros. A verdade é que são tesouros. Meu pai e minha mãe, tesouros na minha vida, que me ensinaram, que me forjaram, que me bateram, que me disciplinaram, que me fizeram ficar firme com Deus ao longo de 60 anos da minha vida. Tesouros, irmãos, que são tesouros de Deus. Valorize os seus tesouros, aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você sabe que amam a sua vida, que fazem parte daquilo que Deus tem dado a você. Mas, acima de tudo, celebre Deus, celebre os cultos a Deus. Mas a principal pergunta é, a mãe de Jesus estava ali. Mas o versículo João 2,2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E minha pergunta para você é: para o que você convida Jesus? Quando é que você convida Jesus? Quando você abre o seu olho e se convida Jesus para o seu dia? Quando você fecha os seus olhos à noite, você diz: Senhor, agora eu vou dormir, fica comigo, cuida do meu sono, me ajuda, me dá uma noite de paz. Quando você reúne a sua família em casa, antes de qualquer coisa, você junta a família e diz: agora vamos convidar Jesus para estar aqui com a gente, para cear conosco. Você pode convidar Jesus para o churrasco que você faz lá com seus amigos? Ou vai sair palavrão? E aí ele não vai. Você pode convidar Jesus para as suas festas familiares, ou vai ter bebida, confusão, contenda, e ele também não vai estar. Você convida Jesus para a sua casa todo dia? Você convida Jesus para quando você sai de casa? Senhor, eu estou saindo, vai comigo, me guarda, me livra. Sabe, eu convido Jesus para tudo, para tudo, para tudo. É para o trabalho, quando você chega no seu trabalho, diz: Senhor, entra comigo, me abençoa, apazigua lá a fúria do meu chefe, coloca graça no coração das pessoas. Todas as vezes que eu entrava no consultório, quando eu estava abrindo a porta, eu estava dizendo: Senhor, entra primeiro, que eu entre depois. Abençoa cada paciente que chega, cada paciente que chegava antes de entrar, eu orava. A gente convida Jesus para tudo. Estou à porta e bato, você abre a porta. Não é? Imagina você chegar na minha casa e eu não abrir a porta para você. Você foi convidado? Agora, se você bate, eu abro a porta e recebo gostoso, como diz a Bíblia, aí é diferente. Convide Jesus. Você convida Jesus para o quarto dos seus filhos? Você convida Jesus para o seu leito conjugal? Você convida Jesus para passear de carro com você? Tá aí uma coisa que eu gosto de fazer. Está dirigindo, coloca um hino e eu estou sentindo a presença de Deus. E às vezes eu estou dirigindo e estou falando com Deus. Deus, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui nesse carro. Convida Jesus para passear de carro com você. Você pode convidar Jesus para a sua academia? Ou o que tem lá também não é local para ele estar?
Você pode convidar Jesus para a sua caminhada? Pode. Ou você só convida Jesus para a sua casa quando você tem problema? Quando surge uma dificuldade? Minha sugestão para você é: convida Jesus quando você sair daqui hoje. Fala: Senhor, vai comigo. Quando você entrar na sua casa, diz: Senhor, entra na frente. Vai tocando no coração daquele filho que está desviado, daquele vizinho que é complicado. É assim que a gente vive, convidando Jesus quando e em todos os momentos da nossa vida. Porque quando a gente convida, Ele vem. Ele vem. Ele vem saltando pelos montes? Ele vem. Ele vem. É importante a gente entender também o vinho dentro desse contexto bíblico. Porque é uma festa, a Bíblia fala, aí esse milagre todo mundo conhece, é um milagre em que multiplica água em vinho. O vinho sempre foi sinônimo de alegria e de celebração. Mas é importante que a gente saiba que desde o Velho Testamento, quando Deus criou todas as coisas, antes do dilúvio, a uva não fermentava. Tanto que Noé, quando vai tomar do suco da uva, pela primeira vez a gente tem ali a implicação, quando ele fica bêbado, porque a Bíblia diz, porque a uva passou a fermentar, assim como algumas outras, mudou completamente a estrutura da terra. Depois do dilúvio, até o dilúvio, o homem era vegetariano. Depois do dilúvio, Deus diz: agora vai comer proteína. Até o dilúvio, vivia-se 900 e tantos anos. Depois do dilúvio, cerca de 100 anos. A alimentação mudou, a estrutura mudou, a incidência do sol mudou, tudo mudou. E a uva passa a fermentar. E é muito interessante porque anos depois, a gente já vai vendo ali na vida de Noé a desgraça que foi, a complicação que foi o seu ficar bêbado. E aí a gente vai vendo o tempo passando, depois a gente vê Ló, por exemplo, que as suas filhas o embebedam também. E aí a gente tem uma outra cena complicada envolvendo vinho. Aí vem a lei mosaica e de uma forma muito clara, dizendo que os sacerdotes, homens fiéis a Deus, tementes a Deus, não podiam beber nenhum tipo de bebida fermentada. Homens tementes à lei, isso ao longo de todo o Velho Testamento, homens tementes à lei não usavam nada que fosse fermentado, era proibido. Se tomava assim o suco da uva, que muitas vezes era exprimido, ou então aquele mosto separado. Tomava-se o suco da uva, muitas vezes coado, depois ela ser amassada, e geralmente com os pés. Ou, no máximo, aquele vinho, quando começava a fermentar, diluído em cerca de 10 vezes. Então, você colocava 2 dedinhos de um vinho começando na fermentação, a gente ia colocar 10 vezes água para que se pudesse beber. Numa festa de casamento, imagina uma festa de casamento se fosse o vinho de verdade. Com 7 dias, com 10 dias. Como é que terminava esse casamento? Não terminava. Né? Ou melhor, nem sei o que terminava. Então, a verdade é que é importante que a gente entenda. Vamos lembrar da ceia. Na ceia, a Bíblia é muito clara. A Bíblia não usa ali, nenhuma versão vai usar a palavra vinho, usa a palavra cálice. Ou, no máximo, vinho novo. Vamos ler o texto de Mateus. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e disse: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da vide, ou do suco da videira, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. É muito interessante que por mais que a gente tenha o vinho ao Velho Testamento sempre associado com festa e celebração, a Bíblia é muito clara sobre o abuso do vinho, ou sobre os problemas e transtornos que o vinho pode trazer. Há um texto de Provérbios 23 que diz assim: de quem são os ais? De quem são as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, se demoram, que ficam ali, ó. Dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele morde como
serpente e envenena como víbora. Quem aqui já teve algum parente que sofria de alcoolismo? Eu já tive. Um tio meu que, assim, aceitou Jesus no final, mas passou a vida inteira, porque ele era meio irmão da minha mãe e o pai dele dava bebida alcoólica para ele desde os 2, 3 anos de idade e, assim, triste. Morreu novo ainda, não tinha nem 30 anos, com problema de fígado, muito triste. Cansei de ir à praça pública quando a gente vinha de férias, moravam em Niterói e Caraí, a gente ia pelas praças ali de Caraí, do Ingá, para quem conhece Niterói, procurando ele pelo meio da rua para levar ele para casa. Bêbado, completamente bêbado. Seus olhos verão coisas estranhas, a sua mente manejará coisas distorcidas. Você será como que dorme no meio do mar, como que se deita nas cordas de um mastro, falando ali da embriaguez. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu não percebi. Quando acordarei para que possa beber? Depois de tudo isso, a pessoa ainda pensa assim, quando é que eu vou acordar para poder beber de novo? É aquela pessoa que passa o final de semana, ela está pensando, meu Deus do céu, ai, a cervejinha do final de semana, ai, não sei o que do final de semana. Mesma coisa. É o vício está instaurado. Provérbios 31 diz assim, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que beba, se esqueça do que a lei determina e deixe de fazer a justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, para anestesia, para torpor. Vinho aos que estão angustiados. Isso é, para a pessoa não lembrar do que está acontecendo ali. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. E não é isso que leva uma pessoa para a embriaguez? Você acha mesmo que uma pessoa feliz, bem resolvida, com uma família unida, vai entrar no vício? Seja ele qual for. O princípio, já trabalhei anos e anos com adictos. O princípio é sempre o mesmo. Há uma coisa lá atrás que acende, uma infelicidade, um fato, e aquela pessoa começa a fumar, começa a usar droga, começa a beber, e aí, quando passa o efeito do álcool, volta a tristeza, volta a preocupação, volta um problema que ela não consegue resolver, e aí bebendo como se fosse resolver, aí bebe de novo para esquecer aquilo, e vai num vício. Para esquecer a sua infelicidade, se torna cada vez mais infeliz, torna um casamento infeliz, uma família infeliz, bate nos filhos, perde todo mundo. E não é exatamente esse o ciclo? A Bíblia é muito linda. Efésios 5 diz assim, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se ser pelo Espírito Santo com salmos e hinos e louvor ao Senhor. Mas quando a gente volta, eu só queria dar essa explicação, mas quando a gente volta para Caná, a despeito do vinho, ou do suco de uva, ou chamado vinho novo, estar sempre presente nas celebrações de casamento, lembrando que vinho novo aqui é o vinho diluído. O noivo, era muito comum que o noivo desse um cálice para a noiva, para que ela bebesse. E assim eles selavam, aqui a gente coloca aliança. Naquela época o noivo, muitas vezes vinha aquela uva, o suco de uva que vinha da casa da noiva, o suco de uva que vinha da casa do noivo. Muitas vezes esses sucos eram misturados para mostrar essa unidade da família. E era muito comum que o noivo enchesse o seu cálice e aí dava para a noiva. E quando a noiva bebesse, ali não estava selado o contrato de casamento. Lembram da ceia? O que Jesus fez? Pegou o cálice e ofereceu o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que a gente participa da ceia, nós estamos reafirmando o nosso pacto com Deus, a nossa aliança com Deus. Ele está entregando para nós dizer, este cálice é a nova aliança, é o meu pacto que eu renovo. Lembre do meu sangue vertido na cruz do Calvário. E lembre-se que eu vou voltar para receber a minha noiva. É tão lindo isso. É tão lindo isso. E nessa festa de Caná,
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Maria era bem informada. Não estou dizendo nada, só estou dizendo que ela era bem informada. Ela estava na festa e, de alguma forma, chegou para ela a informação de que o vinho tinha acabado. O vinho acabou. E ela procura Jesus e disse assim, eles não têm mais vinho. Sabe o que é lindo? É que Maria era só uma convidada. Só uma convidada. Mas ela se importou com o problema. Acabar vinho. Tinha água. Ninguém ia morrer de sede na festa. Mas vamos parar para pensar que a água é uma coisa enjoada. Né? Eu e o Álvaro temos uma grande diferença entre nós. Ele gosta muito de água e eu gosto zero de água. Eu falo para ele, mas a água não tem cor. Ele fala, por isso que é boa. A água não tem sabor, ele por isso que é boa. A água não tem, sabe, não tem, é incolor, é insípida, não tem cheiro. Ele, mas por isso que é bom. E eu falo, não, tem que ter um cheirinho, bem que seja um limãozinho. Alguma coisa tem que ter numa água misturada, porque senão não desce. Às vezes até volta. Eu tenho, literalmente, meu organismo muitas vezes não aceita água. Eu tenho que estar assim, muito quente, muito gelada. Eu tenho que estar um calor enorme. E aí eu consigo beber, quem sabe, um copo de 200 ml e olhe lá. Mas se botar um limãozinho, uma laranjinha, um suquinho, uma suquinha, vai muito bem, obrigada. Mas a verdade é, como é que está o seu vinho? O seu vinho acabou? O seu vinho acabou? A água mata a sede. A água mata a sede. Mas o vinho tem aroma, tem cor, tem sabor. Como é que está a sua saúde? Ela desbotou? Ela perdeu a cor? Como é que estão as suas finanças? Estão insípidas? Não dão para nada? Parece que você está juntando dinheiro e está indo embora, está juntando, corre atrás, e quando o mês acaba, não viu o sabor, não aproveitou, não desfrutou daquilo que você poderia ter desfrutado. Seu amor conjugal. Para você que é casado, quem é solteiro aí fecha o ouvido. Para você que é casado, como que está o seu amor conjugal? Ainda tem sabor, ainda tem cor, ainda tem alegria, ainda tem ânimo, ainda tem motivação? Olha o que a Bíblia diz em Cantares 1. Eis que é gentil e agradável ao amado meu. O nosso leito é viçoso. Nosso leite é quente. Nosso leite é animado. Nosso leite tem, sabe, tem amor ainda, tem desejo. A gente ainda gosta de estar junto, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de dormir agarradinho. Ou o seu casamento é assim, mais ou menos. Ou pior ainda, é aquele casal que diz assim, a gente vive como dois irmãos, misericórdia. Para viver como dois irmãos, você não precisava casar. A cada 6 meses a gente... Que? A cada 6 meses? Um dorme no cômodo, o outro dorme no outro cômodo. Quando é que o casamento perdeu o sabor? Quando começou a botar filho no meio da cama? Quando ficou workaholic demais, aí trabalhando demais, e aí se esqueceu do afeto, de namorar, de estar junto, de dar mão. Daqui a pouquinho a gente vai fazer alianças aqui. E a gente precisa pensar nisso. Quando é que o amor desbotou? Aonde é que se perdeu, sabe, aquele hábito de namorar, de fazer o carinho, de usar uma palavra mais doce? Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 5. Alegre-se com a esposa, gazela amorosa, corça graciosa. Isso aí são elogios, tá? Gazela era super elegante. A corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. E sempre o embriaguem, não é vinho não, hein? Sempre o embriaguem os carinhos dela. Melhor do que vinho. A Sunamita diz isso para Salomão, e Salomão diz isso para ela várias vezes. O teu amor é melhor do que o vinho. Se você está do lado do seu marido ou da sua esposa, eu sei que muita gente não está, mas diz, o seu amor é melhor do que o vinho. Teu amor é melhor do que o vinho. É melhor do que o vinho.
E a gente precisa entender que ele não é vinho, não é? Não pode ser aguado, não. Casamento não pode ser aguado, não pode ser sem cor, não pode ser sem alegria. Tem que ter festa, tem que ter celebração, tem que ter cócegas, tem que ter brincadeira, tem que rir. Se você não consegue rir com o seu marido, se você não consegue rir com a sua mulher, você vai rir com quem? Vai ficar catando na internet aquelas piadinhas para rir sozinho? Misericórdia. Entregaram, né? Entregaram. Seus filhos ainda trazem sabor para a sua vida? Você ainda consegue olhar para eles e assim, sabe, ter saudade, ter amor, ter afeto, agradecer a Deus, achar eles as coisas mais lindas da mamãe e do papai? Todo mundo acha, não adianta. Os meus são os mais lindos, os da Silvia são os mais lindos, da Roberta são os mais... Da André... Sabe, a gente já consegue ver cor, ver sabor. E sua fé? Ela está inodora? Está aguada? Está diluída? A Bíblia diz em 2 Coríntios, porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Então, fé não pode ser uma fé insípida, não. Uma fé sem graça, uma fé sem ação, uma fé sem, sabe, sem fogo, sem estar avivada. Sua vida está sem cor? Você olha, às vezes, e fala assim, eu acho que eu estou mais para água do que para vinho. Eu acho que eu estou mais sem graça, eu estou mais amarga, eu estou mais, sabe, sem... A vida está sem cor para mim? Todos nós passamos por momentos cinzentos, complicados, difíceis, em que, de fato, a gente quer uma coisa boa e parece que eu mais um dia só bebendo água, mais um dia só bebendo água. Para mim, então, que eu já não gosto de água, é triste. Mas não é isso que Deus diz para a gente. João 10, a Bíblia diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A gente sabe quem é o ladrão. A gente sabe que aqui está falando de Satanás. Eu vim, diz Jesus, para que tenham vida e a tenham com abundância. Então é casamento feliz, é profissão feliz. Sabe, é uma vida abundante, é uma vida colorida, é uma vida alegre, a despeito da tribulação, a despeito da dor, a despeito da tristeza. Quando a gente tem Deus, a gente vive o melhor de Deus. Ele dá o melhor para a gente. Salmo 36 diz assim, porque em ti está o manancial da vida. Em Deus, se você está olhando para a sua vida, ela está sem cor, está sem vida. Horas fala, Senhor, eu quero chegar ao manancial da vida, porque em Deus nós temos. Agora é interessante, ao longo dessa passagem, que acaba a água. Aí Maria vai até Jesus e diz, acabou o vinho. E aí Maria fala, olha, o vinho foi embora. E aí Jesus responde a ela, mas ela olha para o pessoal que estava lá, os trabalhadores, diz assim, façam tudo o que ele lhes mandar. Então, façamos tudo o que ele nos mandar. João 2,4,5, responde Jesus assim, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Naquela época, fique claro aqui, usar a palavra mulher não era pejorativo. Jesus não destrata Maria nessa passagem, ok? Muita gente lê isso e pensa assim, nossa, Jesus nem chamou ela de mamãezinha, de queridinha, de fofinha, não, era comum. O que eu tenho, o que nós temos em comum, mulher? Ninguém pensa que também foi um pito, foi uma repreensão. Não, Jesus olhou para ela e falou assim, o que nós temos em comum, mulher? Mulher ali não é algo pejorativo, mas Jesus deixa claro, a despeito de Maria ser a sua mãe, de que o ministério dele de vir instaurar o reino não estava subordinado a Maria. Ficou claro isso aqui? Está dizendo, olha, você é minha mãe, mas o que eu vim instaurar, que foi o reino, ainda não chegou a minha hora. O que eu vim instaurar não é comum com você. Maria foi mais uma discípula de Jesus.
Foi mais uma que reconheceu Jesus como seu Salvador, que entendeu o privilégio que ela tinha tido de gerar Jesus Cristo, mas que se submeteu à autoridade de Jesus. E ela, mais do que ninguém, sabia que ele era filho ungido de Deus. Ela sabia, porque ela sabia o que ela tinha gerado. E que ela tinha gerado por obra do Espírito Santo. Ela reconhecia isso. Ela sabia que Jesus podia fazer. Eu fico imaginando as conversas de Maria com Jesus. E o quanto foi difícil para ela, como mãe, perder um filho. Mas como mulher, perder o contato direto com o Filho de Deus. Ela teve o privilégio de educar Deus. Jesus, um menino, que ela sabia que era filho de Deus. Ela sabia que era... eu criei os meus filhos como se eles fossem, não mimados, não, mas como se eles fossem especiais. Mas, gente, nem perto de Maria. Para pensar. Para pensar. Ela sabia que ele havia sido criado, ele era o Emanuel, o Deus que estava no meio, que estava conosco. É muito lindo isso, muito lindo isso. Mas ainda assim, é muito bonito. Ela sabia que precisava obedecer. A verdade é, a festa estava acontecendo, o vinho tinha acabado, imagino todo mundo desesperado, mas algo precisava ser feito para o milagre acontecer. A minha pergunta para você é, eu e você estamos prontos para o milagre? Que olha só o que a Bíblia diz. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Mas o que precisava acontecer para o milagre, para a água ser transformada em vinho? Os potes estavam cheios? Eram potes que antes estavam com vinho. E que agora estavam como? Vazios. 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 Para que o milagre acontecesse, eles precisavam estar cheios de água. Às vezes a gente quer o milagre de Deus. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Quando Jesus chega perto do paralítico, diz, levanta, pega a sua cama. O paralítico não sabia o que levantar, ele era paralítico desde a nascença. Mas eu não sei nem como ele conseguiu, aprendeu ali rapidinho, se levantou, pegou a maca e saiu. Elias estava esperando chuva. Todo aquele processo de orar para cair fogo do céu, que depois ia chover. Mas enquanto ele estava esperando a chuva, enquanto ele estava esperando o milagre, a Bíblia diz que ele estava largado no chão, boca no pó, clamando a Deus, orando a Deus. O que a gente está fazendo enquanto está esperando o milagre? As virgens prudentes, e nós estávamos no camp, ouvimos essa linda pregação com o pastor Alvo, as virgens prudentes já tinham ido na loja comprar azeite. Disseram para o olha, vão lá na loja e comprem mais azeite para vocês. Mas as imprudentes ou loucas, não deu tempo de voltar. Onde é a loja? Onde é que a gente vem comprar azeite? Quem está na loja agora? Aqui é a loja. Aqui é a loja para a gente comprar azeite. Aqui é a loja para a gente se revestir. Aqui é onde a gente vai buscar poder de Deus, a gente busca a graça de Deus. Claro que a gente pode orar em casa. Mas aqui é a loja. Não deixe de vir, não venha para a igreja e saia daqui da mesma forma. Saia daqui com mais azeite, com mais poder, com mais unção, guardando a palavra de Deus, vai remoendo essa palavra ao longo da semana, pensando nela, ouvindo o podcast. É assim que a gente vive a nossa vida cristã. A sunamita precisava de um milagre. Essa, então, deixa o filho morto dentro de um quarto, diz para o marido está tudo bem, diz para o pessoal da cidade que está tudo bem, encontra Geazi, diz que está tudo bem, até que ela chega diante de Deus e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor ressuscite o meu filho. A gente precisa fazer a nossa parte. Faça a sua parte. O que cabia àqueles homens era, enchem os potes com água. E a Bíblia diz que eles encheram até a borda. Aproximadamente 750 litros de água. É muita água. É muita água. Às vezes, para encher aqui embaixo, a gente sobe e desce, né? 750 litros de água.
Aqueles homens sabiam o que ia acontecer? Eu fico imaginando, aquele pessoal traz água de cá e vira água, e vira água, e vira água. Isso não foi em 1 minuto, não, gente. É muita água. Aqueles potes todos ali, aqui já estavam com vinho, não sei nem se, na ideia de um deles, ok, vamos lavar antes de tirar o vinho para botar água. Eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Muitas vezes na vida com Deus é assim, a gente não sabe como Ele vai fazer. Ele só manda a gente botar água, a gente bota água. A gente bota água. Quando Jesus chega para ver Lázaro e manda tirar pedra, a multidão diz assim, mas ele já está morto há 4 dias, ele já cheira mal. A ordem de Deus foi, arranca, tira a pedra, tira a pedra. E depois quando sai Lázaro de lá, ainda diz, olha, agora vocês vão lá e vão tirar a faixa de Lázaro. Há coisas que nós precisamos fazer e que Deus não vai fazer. Mas a gente precisa entender que o milagre acontece, Deus pode fazer o sobrenatural, que a ele, como a Lala colocou aqui muito bem, só Deus poderia colocar moeda na boca de um peixe e direcionar esse peixe para que Pedro fosse lá e içasse esse peixe. Mas Pedro teve que pescar, mas a pedra teve que ser retirada. Aquela viúva que teve o azeite multiplicado para pagar as suas dívidas, ela teve que pedir vasilha. Teve que entrar em casa e pedir as vasilhas. Às vezes a gente não entende, mas se Deus manda, a gente faz. Se Ele manda, a gente crê. Se Ele manda, a gente confiar. Se Ele manda, a gente continuar perseverando e louvando. A despeito da tribulação, continuar cantando. A gente canta, a gente louva, a gente vem. A princípio, a gente não vê, mas há uma hora que o sobrenatural de Deus acontece. Mas o que é que a gente precisa fazer? Orar mais. Acertar a nossa obediência a Deus com relação aos dízimos. Limpar o nosso coração de raiva, de revolta, perdoar mais uma vez. Se conscientizar de que tem uma língua assim pesada, ferina, difícil. Que tem um temperamento que a gente precisa moldar. Aceitar e admitir que nós caímos e precisamos nos reconciliar. Reclamar menos e adorar mais a Deus. Eu não sei o que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa fazer. O que a gente precisa se lembrar também é que nós somos vasos de barro. Vasos de barro. 2 Coríntios 4 diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro que é o Espírito Santo habitando em nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É lindo esse texto. E tudo isso aqui é para vaso de barro. Quando a gente tem o Espírito Santo habitando dentro da gente, nós não somos destruídos, não somos abandonados, não somos abatidos. Mas para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa às vezes limpar o nosso vaso. Tem gente que está com um vaso cheio de mofo. Tem gente que está com um vaso cheio de lixo. Tem gente que está com um vaso cheio de tranqueira que não edifica. Sabe onde você consegue essas tranqueiras? Na internet. No seu celular. Tem gente que está com um vaso cheio de pecadinhos de estimação assim escondido. Tem gente que está com preguiça, com ódio, com orgulho, com se explodindo à toa, com pornografia, com incredulidade. Há tanta coisa que a gente pode colocar no nosso vaso. E aí o Espírito Santo de Deus não vai entrar, porque não vai ter lugar. Não vai ter lugar. Mas a verdade é que tipo de vaso nós somos? 2 Timóteo 20 fala assim, numa casa grande há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Você é vaso de ouro e prata ou de madeira e barro? Barro quebra, madeira queima. No dia do juízo, madeira queima. O ouro não. Quanto mais fogo, mais ele purifica. Quanto mais fogo, mais ele se purifica. Quanto mais dificuldade tem, mais limpo a gente fica, mais santo a gente fica. Reservados para fins honrosos ou estamos desonrando o nome de Deus? Que tipo de vaso eu sou? Pensa em você, uma casa, a casa de Deus decorada com vasos. Que tipo de vaso nós somos? Somos vasos santificados? Somos vasos úteis para o Senhor, preparados para toda boa obra.
Mas independente disso, voltando às nossas bodas, o segredo, ao invés de ficar pensando, mas por que água? O que adianta botar água? O que vai acontecer com a água? Meu Deus, que trabalheira com a água. A festa acontecendo. Simplesmente obedeça. Simplesmente obedeça. Jesus disse assim, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Sabe o que é muito interessante? Aqui, a Bíblia não diz que Jesus fez nenhuma oração. Acontece isso? Não tem. Não tem oração. Não teve clamor, não teve estardalhaço. Hoje em dia tem tanta gente fazendo estardalhaço em nome de Jesus, né? Tanta baboseira. Vocês entenderam que eles botaram água? Aí ele diz assim, agora você pega e leva o vinho. Simples assim. Não teve uma oração, não teve uma consagração, não teve nada. Para Deus é assim. De uma hora para outra, aquilo que era água, em que momento isso aconteceu? A Bíblia não diz, simplesmente diz, olha, encham de água. O versículo seguinte é, agora pegue o vinho e leve o encarregado. De uma hora para outra, Deus pode mudar a nossa situação de água para vinho. De uma hora para outra, Deus faz o milagre. De uma hora, às vezes a gente ora, e naquele, sabe, e a gente vai colocando diante de Deus, e vai pensando, Senhor, mas não aconteceu, Senhor, mas não aconteceu. De uma hora para outra. Às vezes é na hora de uma surpresa, aquela surpresa boa da bênção de Deus que bate a nossa porta. Você entende isso? Pode dizer amém? Zaqueu subiu na árvore e recebeu Jesus. O paralítico se levantou e carregou a maca. Os amigos entraram, ninguém sabia o que ia acontecer. Simplesmente pegaram o amigo e jogaram, destelharam a casa e desceram o paralítico. A mulher com fluxo foi no meio da multidão, pensou, se eu simplesmente tocar em Jesus, e a vida dela mudou dali para frente. Pedro, Tiago, João, Jesus passou e disse, sigam-me, agora vocês não vão mais pescar peixes, vão pescar homens. E a vida deles mudou. É tão lindo. Mas a verdade é quantos milagres a gente deixa de experimentar por não obedecer. Por não obedecer. Eu já deixei de experimentar milagre na minha vida porque na época não entendi. Não entendi. Permita que sua nova vida, que o vinho novo, ou o vinho surpreenda as pessoas. Quando o encarregado prova e diz assim, uau, esse vinho está melhor do que o anterior. Esse vinho está melhor do que o anterior. Será que a sua vida tem surpreendido as pessoas? Que olham para você e falam assim, nossa, antigamente ela não era assim tão calma para responder. Uau, essa pessoa tem equilíbrio para gastar o seu dinheiro. Você passa a ter paz na hora da tempestade, você passa a ficar em silêncio na hora do desespero, você passa a agradecer mesmo quando tudo dá errado e as coisas não funcionam ou não acontecem como a gente gostaria. A gente ganha uma esperança e tem esperança quando as coisas estão ruindo, a gente não reclama quando as portas fecham. Surpreenda. Foi o que aconteceu com aquele encarregado. O pessoal estava botando água, e, de repente, o que chega para ele é vinho. Tantas coisas acontecem na nossa vida e Deus está olhando e dizendo assim, vamos ver agora como a Elaine vai reagir a isso. Ou as pessoas à minha volta estão olhando e estão pensando, e agora? Quero ver se ela vai manter a santidade. Quero ver se ela vai continuar agradecendo. Quero ver se ela vai continuar crendo. Há momentos na vida que são difíceis, muito difíceis. Eu lembro quando a Pâmela nasceu, direto para a UTI, aquele desespero todo. Eu pensava, mas Senhor, tanta gente que nasce todo dia e não acontece nada, né? A gente está na tua casa, a gente se serve, a gente é fiel, a gente não sei o quê, e isso acontece. E eu só pensava. E todas as vezes que chegava lá, eu olhava para a Pâmela e falava, Senhor, eu sei, mas eu sei que o Senhor pode fazer, eu não entendo. Tem muitas vezes que é assim, a gente fala para Deus, Deus, eu não entendo. Eu não compreendo, mas eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. Você crê nisso? Pode dizer amém? A verdade é que não importa o que você já viveu. A vida com Deus sempre será melhor. Jesus chama o noivo, o encarregado, diz, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois convidados já beberam bastante de vinho inferior, mas você guardou o melhor até agora.
O bonito da nossa vida com Deus é que sempre tem melhor. Eu já vivi muita coisa linda com Deus. Quem aqui tem experiências com Deus? Quem aqui já tem testemunhos? Quem aqui já viveu o sobrenatural de Deus? Mas sabe de uma coisa? Deus ainda tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor para a sua família. Deus tem coisa melhor para os seus filhos. Deus tem coisa melhor para o seu futuro. Deus tem coisa melhor para a sua profissão. Deus tem sempre o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor. Sempre o melhor. Ah, mas foram 20 anos dessa forma. Deus pode fazer com que os próximos 20 anos sejam muito, 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 infinitamente melhores. Com Deus é sempre melhor. Sempre melhor. Eu lembro que o meu professor de violão, isso tem muitos anos, eu devia ter lá uns 8, 9 anos, tinha uma musiquinha que eu cantava em escala, que tinha que ir subindo o tom, que era exatamente assim: cada vez melhor, 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 melhor. Cada vez melhor, 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 melhor. Viver com Cristo é bom demais, pois só Ele pode fazer cada vez melhor. Cada vez melhor, 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 melhor. É quase que um trava-língua. Cada vez melhor, melhor. De vez em quando vem essa música na cabeça, porque eu estou lá no tom. Porque eu tinha que treinar aquilo em Ré, depois em Dó, depois em Fá, depois em Sol. A musiquinha ali, os acordes todos. Nunca mais esqueci. Viver com Cristo é bom demais, pois só Ele satisfaz cada vez melhor e melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Isaías diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Salmo 23:6 diz assim: certamente, você pode declarar isso, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, vivendo o melhor, o melhor de Deus, o melhor de Deus, o melhor de Deus. Os pensamentos de Deus são são melhores e maiores do que os nossos. Se permita viver o melhor de Deus para a sua vida. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.